Galera, o primeiro e o segundo episódio de Loki já tinham sido muito bons, eu falei aqui pra vocês nos vídeos anteriores, mas esse terceiro episódio aqui ele foi simplesmente sensacional. Se eu tivesse que dar uma nota pra ele de 0 a 10, com certeza seria 10. Tá impossível continuar assistindo essa série com um episódio só por semana, cara. Você termina o episódio e você quer saber a continuação naquele momento. E esse episódio, devido a toda a ambientação que ele teve, foi simplesmente fino, senhores. O problema aqui no começo do primeiro episódio é que eu achei sinceramente que a Marvel tinha, assim como veio mostrando no episódio 1 e 2, desconsiderado todas as regras de viagem no tempo que ela plantou lá em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato para nós. Porque aqui no começo do primeiro episódio a gente vê que a Miss Minutes ela pede para Ravonna colocar o manual da AVT na janela do Victor Timely. E a hora que mostra o Victor Timely ali, ele não é um adulto, ele é sim uma criança. Ou seja, ele ter recebido isso no passado vai afetar ali o futuro dele, né? Coisa que eles mostraram pra gente que não é dessa forma que acontece. Afinal, você matar o bebê Thanos na linha temporal, no passado, não ia afetar necessariamente os Vingadores terem vencido ele no futuro. Foi isso que foi explicado lá em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Só que se você considerar o que acontece nesse episódio, isso teria sim afetado uma linha temporal. Claro, teria criado uma nova ramificação, mas seria a ramificação dos Vingadores originais. Então isso resolveria o problema, embora fosse bizarro, né? Embora realmente essa ideia ali do Rhodes fosse realmente bizarra, né? Que a gente já sabe que ali não era o Rhodes mais, era assim um Skrull. Mas teria resolvido sim o problema deles, embora criasse uma nova ramificação. Só que mais pra frente nesse episódio a gente vê que não, porque quando a Ravonna e a Miss Minutes aparecem ali na linha do tempo, né? Elas conversando entre si, aparece a legenda dizendo a linha do tempo sagrada. E mais pra frente, quando o Mobius e o Loki chegam no passado ali, no futuro aliás, mostra que a linha do tempo, a legenda mostra que a linha do tempo é uma linha do tempo ramificada, ou seja, o fato delas terem colocado aquele livro ali, aquele manual ali, afetou a linha do tempo sagrada e criou uma nova ramificação. E assim como o episódio anterior o marketing daquele episódio causou toda aquela vontade em nós de comer aquele McDonald's, de estar ali naquele ambiente, a direção de arte desse episódio aqui é impecável, cara. Eu preciso dar os parabéns aqui, porque você realmente sente vontade de estar ali naquela época junto com o Mobius e com o Loki e com a Ravonna, Miss Minutes e até o próprio Victor Timely, né? E mais uma vez eu digo, eu nasci na época errada, cara. Toda a ambientação daquela época era simplesmente sensacional. E após a gente ver o Jonathan Majors nesse episódio aqui, é muito triste pensar em tudo isso que está acontecendo com ele. Eu não tô aqui vitimizando ele ou vitimizando a namorada dele que acusou ele de ter batido nela. A gente não sabe ainda o que aconteceu, vai ocorrer o julgamento, por enquanto é só uma acusação. Tá? Mas se o que ele fez é real, é muito triste tudo isso, justamente pelo talento que esse cara tem, cara. Aqui nesse episódio ele foi simplesmente o melhor ator aqui, inclusive para mim passando até mesmo a atuação do Tom Hiddleston. Eu nunca achei que eu fosse ver o Jonathan Majors como ator interpretando um papel de tipo um Einstein negro ali, cara. Foi simplesmente brilhante. Toda a atuação, a desenvoltura dele, eu acho que é isso também que faz os atores crescerem, né, como profissionais ali, porque você coloca ele, por exemplo, no filme do Creed 3, interpretando um boxeador ali que vive numa periferia, que foi preso, não sei o que é muito ele sem atuar, ele já consegue te convencer de que na vida real ele tenha passado por tudo isso. E aqui você coloca ele numa situação completamente diferente, como um cara de meia idade ali, que é um Einstein, é um gênio, se comporta daquela forma meio envergonhada, retraída ali, mas ao mesmo tempo malandra, sabe? Então é simplesmente brilhante a atuação dele nesse episódio, cara. Eu torço mesmo para que essa acusação que ele tenha recebido aí da namorada, ex-namorada, seja falsa ali e realmente nada se prove, se é que ele realmente não fez isso, tá? Se ele fez, eu acho que ele tem mesmo que ser julgado, mas se ele não fez isso, eu torço para que se prove o contrário ali e que ele continue atuando aí na Marvel com a gente, porque é um ator brilhante. E essa feira que ele tá participando ali, fazendo essa feira de Chicago, né? Toda essa ambientação me lembrou muito a Stark Expo, embora fossem provavelmente em épocas diferentes ali, né?
Mas eu fiquei muito imaginando, se vocês não se lembram, a gente teve uma cena assim, se eu não me engano, em Capitão América Guerra Civil e no primeiro filme do Capitão América também. No primeiro filme do Capitão América, o Howard Stark, né, ele participa de uma feira que, se eu não me engano, o nome era Stark Expo, onde ele apresenta os carros voadores ali. E mais pra frente, lá em Capitão América Guerra Civil, o filme começa com o Tony Stark, né, que é o filho do Howard Stark, apresentando aquele óculos de realidade virtual, ali, de realidade aumentada. Né? Então eu fiquei muito imaginando algum dos membros da família Stark, ali, mais provavelmente o Howard Stark, interagindo com o Victor Timely. Isso seria, pra mim, sensacional ali, cara. Imagina esses dois juntos ali numa feira apresentando algum projeto, se envolvendo em projeto. Imagina até você colocar o próprio Hank Pym ali também para participar junto, para interagir junto, cara. Isso seria muito sensacional, isso seria brilhante. E a gente vê que, embora o Victor Timely, o personagem dele, né, seja ali um cara inteligente pra caramba, porém retraído, envergonhado ali, mais na dele, né? Ele também é muito do malandro, ele já tem esse resquício ali da essência daquele que permanece, da essência do Kang, né? Que é a maldade, que é você ser um trapaceiro de certa forma, né? Você tentar manipular as pessoas para conseguir aquilo que você quer, porque você vê que o fato dele ter vendido aquele protótipo do tear temporal ali foi justamente porque ele pagou, sei lá, $50 aí para um cara dar um lance para ele e apareceu um outro cara dando um lance maior, né? Então ficou essa questão ali dele manipular as pessoas. Mais pra frente a gente vai ver que o Loki, ele até chama ele de trapaceiro, né? Porque o Loki, pra quem não se lembra, aqui ele perdeu essa essência... Perdeu não, ele foi construído pra não ter essa essência do deus da trapaça, e sim só um personagem ali, mas um personagem com superpoderes ali, mas ele não atua mais como o deus da trapaça, né? Mas aqui você vê o próprio Loki, o próprio deus da trapaça, falando pro Victor Timely: você é um excelente trapaceiro. É aquela coisa, um gênio reconhece o outro. E ainda falando do Loki, eu preciso dar os parabéns aqui para toda a dinâmica, toda essa química que tem entre o Loki e o Mobius, cara. Esses dois personagens juntos atuando ali, além de serem atores sensacionais, os personagens também são sensacionais. No momento em que eles estão ali fora da feira, no momento que a feira terminou, né, e o cara tenta impedir a passagem do Loki porque ele pisou no pé dele, o Loki faz ele desaparecer e ir pro lado de fora, se eu não me engano, e aí o Mobius ele grita na hora: com vocês, o incrível Loki, pessoal. Meu, eu ri muito nessa cena, foi hilária, extremamente engraçada. E eu gosto como a Marvel, ela gosta de brincar com essa coisa de época, né? A gente tem, embora não seja um filme que eu gosto, em Capitã Marvel, né, a gente tem aquela coisa deles fazerem referência aos anos 70, 80, 90, não lembro agora exatamente qual década que foi. E eles fazem isso de forma brilhante. Mais pra frente, em WandaVision, você tem a questão das sitcoms também. No próprio filme do Capitão América 1, o Primeiro Vingador, você tem essa questão também. E aqui nesse episódio não é diferente, cara. A Marvel ela faz umas adaptações ali das aberturas dela que eu gosto pra caramba. Eu acho, como eu falei, simplesmente sensacional, que é a questão de você pegar a música original e converter ela pro tema daquela produção que ela tá fazendo. Eles fizeram isso, por exemplo, com o Lobisomem na Noite, que saiu agora o episódio colorido, né? Eles fizeram isso no preto e branco também, então eles trazem essa ambientação de terror para a abertura Marvel, para a vinheta da Marvel, né? E aqui não é diferente. O episódio ele já começa com a abertura da Marvel, com a vinheta da Marvel ali, tocando de uma forma como que você se sente que você tá num bar de Red Dead Redemption 2, cara. Quando o Victor Timely tá fugindo ali do pessoal ali, da Sylvie e etc, toca o tema de Loki, né, ou o tema daquele que permanece, em trompete, que é um instrumento que era muito usado naquela época para tocar as músicas que continham em bar também. Então, assim, é tudo muito adaptável para a época, muito legal a forma como eles constroem tudo isso, cara. E vocês se lembram que no primeiro episódio eu havia falado que no momento em que o Mobius ou o Loki tocam no assunto da Senhorita Minutos, o clima daquele momento ali do episódio muda, né? Traz uma sensação meio maligna pra gente, uma sensação meio ruim. E aqui, os momentos em que a Senhorita Minutos está se rebelando, eles trazem essa mesma sensação, cara. Eu acho que o vilão dessa segunda temporada vai ser exatamente ela, não o Victor Timely, não alguém, mas sim a Senhorita Minutos, porque afinal ela só apareceu agora no terceiro episódio. Por quê? E a gente vê resquícios
dessa maldade nela aqui. Por exemplo, no momento, na primeira temporada não fica claro o que é a Senhorita Minutos, e aqui eles batem no ponto que ela sim, ela é uma inteligência artificial criada por aquele que permanece. E aqui esse episódio ele traz pra gente aquela dinâmica de uma inteligência artificial que é criada por um ser humano e se rebela contra a própria humanidade. Só que aqui é um pouquinho diferente, porque é uma inteligência artificial criada por aquele que permanece, que se apaixona por aquele que permanece também. Pelo menos foi isso que deu a entender. E o objetivo dela aqui é que ela quer um corpo justamente para se relacionar com aquele que permanece, para ter uma relação de dois seres humanos ali juntos. O que deixa algumas questões aqui nesse final desse terceiro episódio para mim. Que é a seguinte, a Senhorita Minutos, ela no final do episódio diz pra Ravonna que ela tem um segredo dela que ela pode contar, mas que ela vai ficar com muita raiva. E a gente sabe que nos quadrinhos a Ravonna ela teve uma relação ali de amor com o Kang, né? O que me faz pensar que ou a Senhorita Minutos pode, de certa forma meio esquisita ali, ser talvez uma variante da Ravonna, ou o Kang, aquele que permanece, teve uma relação de amor com a Ravonna e por algum motivo ela, sei lá, talvez tenha havido a maldade nele, terminou com ele por algum motivo, ele, sei lá, talvez tenha apagado a existência dela, ou tenha apagado a mente dela e colocado ela na VT para trabalhar para ele, sabe, por alguma razão. E por ele ter sentido um amor por ela, ele criou a Senhorita Minutos, a inteligência artificial que é baseada na Ravonna, porque a gente vê que as duas são muito parecidas e quando o Victor Timely ele está conversando com a Ravonna, as duas ficam disputando a atenção dele, né? Então vamos ver aí o que vai se encaminhar no próximo episódio. Diz aqui embaixo para mim o que você achou desse episódio, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, beleza? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, eu te vejo no próximo vídeo e falou!